Jesus, meus irmãos, amém? Vamos orar. Vamos ficar em pé. É tão bom a gente orar com reverência ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós somos gratos ao Senhor por mais um dia em nossas vidas. Obrigada por ter cuidado de nós durante nosso sono, durante nosso descanso, Pai. Nesse momento, colocamos na Tua presença as nossas vidas, a nossa igreja, o nosso pastor e todos aqueles, meu Deus, que ainda estão chegando, meu Pai. Abençoe cada um, traga-os debaixo da Tua graça, do Teu poder, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, Deus eterno, Deus poderoso, abençoe, Senhor Deus, o nosso pastor, abençoe a nossa igreja, Pai, abençoe todos aqueles que estão aqui presentes e aqueles, meu Deus, que estão online, Pai. Abençoe as famílias da nossa igreja, abençoe, meu Deus, aqueles que estão em casa ainda dormindo, acorde-os, meu Deus, para que possam vir para a Tua casa, meu Pai. Abençoe, Senhor Deus, as nossas vidas, toma de conta, Pai, do nosso pensamento, nosso coração, Senhor, toma de conta de nós, tem misericórdia, Pai, perdoe os nossos pecados, Senhor, pois só o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor sabe nossas necessidades, meu Pai. Santo Deus, visite aqueles que estão enfermos, meu Pai, visite, Senhor Deus, os idosos, ó Deus, derrama tuas bênçãos, Senhor, sobre a família Pibival, Pai. Abençoe nossas famílias e aqueles, meu Deus, que ainda não conhecem a Tua palavra, Pai. Incomode-os, meu Pai. Abençoe, Senhor Deus, a semana divertida, meu Pai. E que cada criança, meu Pai, que estiver aqui presente, Pai, né, na semana divertida, possa impactar a sua família, meu Pai, levando a palavra, levando o Senhor, tudo aquilo que ele ouvia aqui na semana divertida, Pai. Abençoe, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Abençoe o pastor Michael, Senhor Deus, que vai trazer a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 27, todo, do 1 ao 14. Salmos 27, do 1 ao 14, mas nós temos também aqui no Data Show. Vamos ler todos juntos, porque aí a gente, olhando lá para o Data Show, é melhor, né? Dá para a gente entender bem quando a gente lê também, né? Vamos lá? Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é a minha... De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua dia, de noite. Ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamação. Cantarei e louvarei ao Senhor.
Ó Senhor, tem misericórdia de mim e descansa. Aí diz o meu coração, busque a minha face, a tua face eu buscarei. Não escondas de mim a tua face, não projetes teu servo. Não tem sido o meu ajudador, não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Senhor. Ainda que me abandone, o Senhor me ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues aos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim. Apesar disso, esta certeza eu tenho. Viverei até... Espere no Senhor, seja forte, coragem, esperem no Senhor. Vamos repetir o 14? Espere no Senhor, seja forte, coragem, esperem no Senhor. Desculpem eu não ter acompanhado direito, porque eu não consigo ler direito. E aqui na Bíblia é diferente a minha. Então, gente, de acordo com o que nós terminamos de ler, Salmos 27, fala que nós devemos esperar no Senhor e que sejamos fortes. Então, vamos orar mais uma vez, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, agradecer todas as bênçãos que temos recebido, e especialmente por essa manhã. Estamos aqui na presença do Senhor. Tantos por aí ainda nem conhecem o Senhor, mas o Senhor nos escolheu e estamos aqui, agradecidos. Vamos lá? Santo e eterno Deus, nós, Senhor Deus, somos tão fracos, Pai, tão frágeis. Perdoa-nos, Senhor Deus. Nós queremos te agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, as bênçãos, os livramentos que muitas vezes, Senhor, nem sabemos, mas o Senhor está conosco. Guarda-nos, Senhor, proteja-nos, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigada pela nossa igreja, obrigada pelo nosso pastor, que diariamente está em oração por nós. Obrigada, Senhor. Livra-o, Senhor, de todo mal. Guarde onde quer que ele esteja, Senhor. Abençoe sua mente, seu coração. Guarde, meu Pai, todos aqueles que estão aqui, Senhor Deus. Abençoe nossas mentes, nossos corações, para que, Senhor Deus, não venhamos a pecar contra o Senhor. Pai amado, abençoe, meu Pai, a tua palavra em nossos corações. Dá-nos, Senhor Deus, paz, alegria no Senhor. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Que manhã abençoada. Vamos louvar ao Senhor Jesus, vamos engrandecer a Ele, ao Rei da nossa vida, ao Senhor dos Senhores. Você coloque seu coração diante dEle, peça a Ele, peça que o Santo Espírito dEle venha encher nossas vidas, os nossos corações, venha encher esse lugar, essa casa de adoração. Nós separamos esse momento para te adorar, Senhor. Obrigada, Jesus, pela tua presença em nossas vidas. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Continua falando conosco, ó Deus. Nós queremos ouvir mais de ti essa manhã, Pai. Prepara cada coração aqui, Senhor, e aqueles que ainda irão chegar, Deus. Seja bem-vindo, Senhor Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, Senhor, eu provei e vi, eu provei e vi o mais doce amor
que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Você pode declarar bem alto, Santo Espírito? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, Senhor. Não há nada igual e não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Essa presença, tua presença, Senhor. Nós te engrandecemos, ó Deus. Santo Espírito, és bem-vinda aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, Senhor. Vamos provar, Jesus. Vamos todos juntos. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar de tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Sim, Senhor. Vamos provar de tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar de tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar de tua glória e bondade, Senhor. Vocês podem declarar ao Senhor, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo
Esse é o nosso desejo, Senhor. Um amor tão grande, ó Pai. Um amor, Deus, que cuida de nós, ó Deus. Nós te engrandecemos, ó Pai. Teu amor é tão profundo, é tão forte, ó Deus. O teu amor, Senhor Jesus, que nos abraça, Pai. Nós queremos te glorificar, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor, porque podemos te engrandecer, levantar nossas mãos, entoar louvores a ti, porque a sua misericórdia está sobre nossas vidas, ó Pai. Muito obrigada em nome de Jesus. Vamos continuar engrandecendo a Jesus. Calma! Chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É curioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É curioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É curioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos Te agradecemos, Jesus. tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Você pode louvar o Senhor. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Louvado seja o Senhor. Somente Jesus pode devolver a vida aos corações, amém? Só Ele que preenche, só Ele que cuida dos nossos pedaços. Somente o Senhor, Ele tem todo o poder. Vamos louvar a Jesus. Pedaços, minha alma estava sem nada em troca, me resgatado, sem nada libertou, me libertou, sublime
perdido e me encontrou. Agora eu posso ver. Eu posso ver. Posso ver seus olhos de amor, pra que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Mesmo com fé, mas falhas, fraquezas que nós temos, o Senhor nos fortalece. Mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso pro mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver. Perdido e me encontrou. Agora eu posso ver. Eu posso ver, Senhor. Posso ver teus olhos de amor, pra que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora eu posso ver. Perdido e me encontrou. Sublime. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver. Perdido e me encontrou. Agora eu posso ver. Eu posso ver teus olhos de amor, pra que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. E agora? Agora eu posso ver. Posso ver teus olhos de amor, pra que eu possa viver. A sua vida Ele entregou. Senhor, a Ti seja toda a honra, toda a glória essa manhã, ó Deus. Toma nossas vidas, ó Pai. Continua, Senhor Jesus, falando conosco, ó Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz mais e mais, ó Deus. Fala aos nossos corações. Prepara-nos, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, Senhor.
Abençoe a vida do nosso pastor Michael, Deus, abençoe a vida dele com graça, com sabedoria, que ele venha falar, Senhor, o recado que o Senhor tem para falar conosco essa manhã. Nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia, meus irmãos, pode se assentar. O nosso pastor, nessa manhã, está fazendo a abertura de missões estaduais, ali na Igreja Memorial Batista. Ele pediu que nós estivéssemos orando por ele. Ele estará conosco à noite, então nós vamos fazer essa oração em primeiro lugar, agradecendo a Deus, pedindo ao Senhor para que possa falar o coração daquele povo ali naquele lugar, naquela igreja, assim como o Senhor vai falar nos nossos corações certamente nessa manhã. Eu quero te convidar a orar comigo pela vida do nosso pastor e orar para que nós possamos ouvir a voz de Deus nessa manhã. Pai, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. A Sua graça nos salvou, nos libertou, nos transformou. Nós somos gratos ao Senhor pela Tua doce presença nessa manhã, essa presença sublime, essa presença maravilhosa. Nós agradecemos ao Senhor por todas as coisas que o Senhor tem nos dado e nos dará, pela Tua graça salvadora, e queremos pedir que o Senhor esteja ali com o nosso pastor na Igreja Memorial Batista, abençoando a vida do Teu servo, juntamente, ó Deus, com a irmã Juliana, com seus filhos, juntamente, ó Deus, com a Priscila que está ali também. Abençoa, Deus, essa abertura de campanha de missões estaduais naquele lugar. Cuida do Teu servo na sua ida e na sua volta, proteja-o. Pedimos ao Senhor que, ó Deus, o conserve em paz, que logo mais à noite Ele esteja aqui conosco, pregando a Tua palavra, nos orientando. Pedimos também ao Senhor que fale conosco nesta manhã, Deus. Fala aos nossos corações, nos ajuda a compreender a Tua palavra, nós aqui presencialmente e os nossos irmãos que estão online, Pai, de forma virtual pelo YouTube, Facebook e qualquer outra plataforma, Deus. Abençoe os Teus filhos, nos ajude, nos fala conosco essa manhã, em nome de Jesus. Meus irmãos, os irmãos estão vendo alguma coisa aqui atrás, é porque vai ter a semana divertida e é por isso que tem essas coisas aqui atrás. Vai ser muito bom para as nossas crianças passar por esse momento, né, de aprendizado, de crescimento, através do InShape, acampamento. Eu quero já compartilhar com os irmãos algumas coisas que nós precisamos ver nessa manhã. E eu queria te convidar a deixar a sua Bíblia aberta lá em Mateus, no capítulo 13, Mateus 13, a partir do versículo 44. Eu quero te convidar a abrir. E eu queria começar te perguntando, você já assistiu esse filme? Os Goonies? O pessoal mais novo talvez não saiba que filme é esse. Mas os Goonies, ele tem uma história interessante. Ele nos fala de crianças que vão numa aventura em busca de um tesouro perdido, de um pirata chamado Willy Caolho, que passou por aquele lugar ali no século 17 e deixou uma grande quantidade de tesouro naquele lugar. E o filme é 1 ano antes de eu nascer, mas todo adolescente da minha época, né, já assistiu, já teve a oportunidade de assistir esse filme. E durante a aventura eles são perseguidos por uma família de bandidos e no fim das contas eles conseguem encontrar o tesouro e aí conseguem de alguma forma retomar a hipoteca da casa, da onde eles moravam, e conseguem pagar através do tesouro que eles encontraram. Um casal de ouro, lá em 2014, encontrou no norte da Califórnia, passeando com seu cachorro, na sua propriedade, eles viram algo no caminho, um metal reluzente, uma lata enferrujada. E quando eles escavaram, lá em 2014, eles encontraram outras latas e elas continham moedas de ouro, eram mais de 1.400 moedas ao todo. Você pode procurar essa história depois desse casal. E aí, ao todo, aquelas moedas foram avaliadas em mais de 10 milhões. Imagine você caminhar no seu quintal, na sua casa, e você encontrar um monte de ouro
em latas, e aí só uma moeda ali era avaliado em $1 milhão, e eles conseguiram, através dessas 1.400 moedas, cerca de $10 milhões. Faria muita diferença na sua vida, esses 10 milhões? Acredita-se que esse foi o tesouro escondido mais valioso encontrado nos Estados Unidos. Só uma moeda, como eu falei, valia $1 milhão. E o que você faria se você encontrasse um tesouro? O que você faria, pastor Elber? O que você faria, pastor David? E aí, irmão Elias? O que você faria se você encontrasse um tesouro? Não vale falar que a irmã Sara é meu tesouro. Eu sei que ela já é o seu tesouro, né? Mas o que você faria se você encontrasse um tesouro? Vocês já perceberam que todos nós temos esse fascínio por tesouros perdidos? Você já percebeu isso? Se você, por exemplo, assistir aqueles canais como Discovery, History, Nat Geo, você vai ver histórias de homens, mulheres, de pessoas procurando tesouros perdidos. Você já assistiu, por exemplo, a Ilha das Cobras no Brasil? Você já assistiu aqueles Trato Feito e outros programas que as pessoas fazem de tudo para encontrar um tesouro escondido, perdido? E nesta manhã eu quero compartilhar com você sobre isso, sobre um tesouro que um homem também encontrou. Um tesouro que estava perdido e era muito mais valioso do que qualquer outro tesouro. Está lá em Mateus, no capítulo 13, no versículo 44. O texto vai nos dizer o seguinte, de Mateus 13, capítulo 44. Ele vai dizer assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido, que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. Nessa manhã eu quero refletir sobre esse tesouro que é mais precioso do que todos os outros tesouros, que é o tesouro de encontrar o reino dos céus. Em Mateus 13, ele registra uma série de 7 parábolas. Se você voltar um pouquinho, acompanhar a partir do primeiro versículo de Mateus 13, você vai ver comigo. Ele registra 4 primeiras parábolas. Ele fala sobre o semeador, ele fala sobre o joio e o trigo, ele fala sobre a semente de mostarda, e na última parábola dessa primeira sessão ele vai falar sobre o fermento. E essas 4 primeiras parábolas são pronunciadas para a multidão. Jesus, ele começa falando através dessas histórias, dessas parábolas, para a multidão. E nas 3 últimas, que é a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola de grande valor e a parábola da rede de pesca, ele pronuncia de forma particular para os seus discípulos. Portanto, quando nós lemos essa parábola do versículo 44, Jesus está falando diretamente para os seus discípulos. Jesus está falando de forma particular para cada um dos seus discípulos. E ele nos fala, portanto, de um tesouro, que é um tesouro escondido. E aí, pegando esse copo de água, eu me lembro de uma certa ilustração que eu vi uma vez. Talvez, para nós que temos acesso constantemente, se você não tiver com sede para a água, para você não vai ser um tesouro. Você vai ali ter acesso, você vai tomar o seu banho, lavar a sua roupa, vai beber água toda hora. Mas para alguém que está no deserto, cerca de 2 dias, se ele encontrar uma água, vai ser um tesouro que fará muita diferença. E é interessante que talvez muitos de nós já tenhamos ouvido histórias de idosos que escondiam dinheiro no colchão. Você já ouviu a história de idosos que escondiam dinheiro no colchão? Alguns de nós até tivemos valores a receber, né, do Banco Central, ainda que fosse de centavos. Quem aí conseguiu alguns centavos do Banco Central pode levantar a mão, né? Foram pouca coisa, talvez 50 centavos, mas nós temos esse fascínio
pelo tesouro. Esconder um tesouro no campo talvez fosse a coisa mais comum na época de Jesus, muito mais do que esconder num colchão. Hoje em dia, o que as pessoas fazem? Elas depositam dinheiro nos bancos, elas investem em ações, elas investem em imóveis, em fundos de investimento. Na época de Jesus, a forma mais valiosa que se tinha era se esconder os seus bens mais preciosos em um campo enterrado. Isso acontecia, por exemplo, quando Israel passava por uma guerra. Joséfo relata lá no ano de 70 depois de Cristo sobre histórias de invasão, e logo depois de que houveram aquelas invasões dos romanos, aquela perseguição, muitos dos judeus desenterraram seus tesouros e continuaram a sua jornada. Objetos valiosos hoje em dia são guardados em cofres, mas naquela época eram escondidos no campo, talvez pelo medo de covarde, da desconfiança, talvez até mesmo pela preguiça, como diz lá em Mateus 25:18, daquele administrador preguiçoso que escondeu o seu talento. Mas quando nós voltamos para Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 44, nós temos aqui um homem que descobre um tesouro enterrado em um campo que pertence a uma outra pessoa. Ele pode ter sido contratado para cuidar da terra pelo dono daquele campo, ele pode ter arrendado a terra, arrendado aquele campo. Na verdade, Jesus não dá nenhum detalhe, nós não sabemos, mas enquanto ele cuidava do campo, ele desenterra um tesouro escondido. Imediatamente ao desenterrar, irmão Luiz, ele enterra de volta aquele tesouro, ele põe no lugar, ele volta para sua casa, ele vende tudo o que ele tinha. Talvez os seus amigos pensassem que ele fosse doido por vender todas as suas propriedades, tudo o que ele tinha, e ele compra aquele campo para pegar aquele tesouro escondido daquele lugar. A parábola não nos diz se o tesouro era de um valor extremamente alto ou de um valor extremamente muito alto, mas talvez ele fosse maior do que os tesouros dos Goonies. Talvez ele fosse maior do que aqueles 10 milhões que aquele casal encontrou lá na Califórnia em 2014. O tesouro encontrado no campo não pertencia ao dono da terra. Se tivesse pertencido a ele, o dono da propriedade teria o escavado, teria o pegado e teria vendido a propriedade sem nada. Portanto, ele não tinha direito àquele tesouro. Segundo a lei judaica, o tesouro pertenceria àquele homem que havia comprado o campo. O homem não foi inescrupuloso, talvez passe isso na sua mente, mas será esse homem encontrou um tesouro na propriedade dos outros? Como é que ele foi tão malandro, tão mala, e de repente pega, compra o campo daquele homem e fica com aquele tesouro para ele? Não, o homem não foi inescrupuloso, ele simplesmente pegou o tesouro que encontrara, ele não levou para si, ele escondeu de novo, colocou no mesmo lugar, devolveu aquela terra, vendeu tudo que possuía e comprou o campo inteiro, a fim de garantir a posse daquele tesouro escondido. Portanto, se nós fôssemos resumir a mensagem da parábola, é que um homem encontrou algo tão valioso que ele vendeu tudo o que tinha para conseguir aquela coisa, para conseguir aquele tesouro. Ele ficou tão feliz, ele ficou tão maravilhado diante do valor da sua descoberta, que ele se desfez de tudo o que tinha para conseguir aquele tesouro, correndo até mesmo o risco de não encontrá-lo de volta naquele lugar. O que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver com a gente? Mas e daí, pastor Michael? O que isso tem a ver comigo? Talvez o Isaac vai perguntar: pastor, o que tem a ver toda essa história? Saiba que tem tudo a ver, Isaac. Porque Jesus nos ensina algumas verdades que nós precisamos aprender nessa manhã. E eu queria compartilhar com vocês. A primeira verdade que Jesus nos ensina é que há um tesouro mais valioso do que tudo que nós temos. Há um tesouro muito mais valioso do que tudo que nós possuímos. É válida nossa preocupação
de adquirir riquezas, de adquirir bens, de adquirir dinheiro. É muito válido. A Bíblia diz que aquele que não trabalha não coma. Nós temos que nos preocupar. Nós não precisamos ter uma vida, de um monge, de um asceta, de deixar tudo e morar no mosteiro. Jesus não quer que nós façamos isso. Não é necessário deixar tudo. A partir de agora, meus irmãos, nós vamos nos reunir aqui, e aí todos os irmãos que têm os seus carros, as suas propriedades, nós vamos vender tudo, vamos comprar um lugar e vamos morar ali como a primeira igreja batista do Valparaíso. Não é necessário fazer isso. Não é necessário vender as suas coisas, mas nós precisamos entender algumas coisas que essa parábola nos ensina. Não é para isto que essa parábola está falando, não é isso que nós devemos fazer, de vender tudo e deixar tudo e buscar a Deus em algum lugar. Não, Deus não se opõe a que nós tenhamos dinheiro, a que nós tenhamos emprego, a que nós tenhamos riqueza. Ele, de fato, faz as pessoas prosperarem de acordo com a sua vontade. No entanto, o seu desejo é que nós nos preocupemos, ou que nós nos preocupemos com um tesouro escondido que Ele nos concede. Qual é o seu maior tesouro? Qual é o seu maior tesouro? Qual é o seu maior tesouro, Alessa? Qual é o seu maior tesouro, Paula? Onde está o seu coração? O que você me diz nessa manhã? Lá em Mateus 6, capítulo 21, o texto vai dizer o seguinte: onde seu tesouro estiver, ali estará também o seu coração. E quando nós chegamos, por exemplo, lá no Salmo 57, versículo 11, que é um salmo que eu gosto bastante, diz assim: meu coração está firme em ti, ó Deus, meu coração está firme, por isso canto louvores a ti. Salmo 57, 11. Davi, ele tinha motivos, meus irmãos. Se você abrir esse salmo depois, se você for ler, talvez em algumas introduções vão aparecer sobre essa história desses salmos. Davi, ele tinha motivos para não ter o seu coração firme em Deus, ou seja, não buscar o Senhor como seu maior tesouro. Ele escreve esse salmo quando ele fugia da presença de Saul e quando ele estava escondido naquela caverna, que é a caverna de Adulão. Davi, ele tinha todos os motivos para não ter o seu coração firme no Senhor. Davi estava sendo perseguido, ele estava sendo procurado, ele era fugitivo, ele era errante, mas mesmo assim diz: o meu coração está firme em ti. Meu coração está firme no Senhor. Aí eu volto a perguntar para você: onde está o seu coração? Onde está o seu tesouro? Onde está o seu tesouro, irmão Oliveira? Se o seu coração estiver no dinheiro, na riqueza, nos bens, nas conquistas pessoais, na família e até mesmo em você, você ainda não compreendeu sobre o tesouro escondido. Você ainda não compreendeu sobre o principal dos tesouros. Você não entendeu nada do que diz no versículo 44 de Mateus, quando ele diz o seguinte: o reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo, e em seu entusiasmo ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. Aquele homem fez do mais importante o quê? O mais importante. Fazer do mais importante o mais importante é necessário nas nossas vidas. Nós precisamos aprender de que há um tesouro mais valioso do que tudo o que nós temos. Pensa nas coisas que você já conquistou. Talvez coisas valiosas, coisas preciosas. Você conquistou a sua casa própria, você conquistou a sua família, você conquistou o seu concurso, o seu trabalho, você conseguiu algum objetivo, você está vendo a sua família prosperar, você conseguiu ter a sua terrinha, o seu lugar,
para você passar, para você se divertir. Você conseguiu tantas coisas, tantas vitórias Deus já te deu, mas nada disso tem que ser mais importante do que o tesouro que Deus já te deu, do que o tesouro da vida eterna. Nós precisamos voltar e refletir um pouco sobre isso. Qual é o meu tesouro principal? Aonde eu tenho depositado o meu coração? Aonde eu tenho depositado a minha força? Algumas pessoas dizem que converse com alguém por meia hora, que você vai conseguir ver as coisas que são mais importantes para aquela pessoa. Você vai conseguir ver as vaidades um pouco daquela pessoa. Você vai conseguir ver onde ela coloca o coração dela, o que é importante para ela, o que ela valoriza de verdade. E a Bíblia nos diz que nós precisamos valorizar algo maior do que tudo o que nós temos, ou teremos, ou já possuímos. Há um tesouro mais valioso do que tudo o que nós temos. Segundo lugar, segunda verdade é que Deus quer que nos preocupemos com as coisas do alto. Deus quer que nos preocupemos com as coisas lá do céu. Eu quero que você leia comigo lá em Colossenses, no capítulo 3. Eu vou esperar você abrir, a partir do versículo 1. Colossenses 3, a partir do versículo 1. O texto vai nos dizer o seguinte, Colossenses 3, a partir do versículo 1, diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, de 1 a 3. Verdade é, meus irmãos, que há tesouros incalculáveis e inimagináveis reservados para nós quando nos entregamos a Deus. Há tesouros que a gente não pode nem mensurar, apenas podemos viver, porque nós já estamos em Deus. Talvez o maior dos tesouros que nós podemos contemplar é quando nós estamos numa guerra violenta, numa batalha violenta, seja na família, seja na saúde, seja no trabalho, e ainda assim nós temos aquela paz que excede todo o entendimento. É nós, em meio à guerra que nós travamos dia a dia, é que nós nos mantenhamos em paz, na paz do Senhor que excede toda a luta, todo o entendimento. É interessante que a pandemia, e a gente sempre fala da pandemia, que nós precisamos lembrar sobre isso, que em meio às pessoas desesperadas, em meio às pessoas aflitas, em meio às lutas, em meio a gente morrendo de tudo quanto é lado, ainda assim, nós poderíamos confiar no Senhor e não nas notícias dos telejornais, porque o Senhor nos trazia paz, o Senhor nos trazia calma, o Senhor nos trazia tranquilidade. E aí eu vou deixar para mais detalhes depois um pouco sobre a pandemia, mas na época da pandemia eu e a Sara nós estávamos desempregados, mas nós conseguimos nos manter vendendo pizza e o Senhor em nenhum momento nos desamparou. Em nenhum momento nós não atrasamos o nosso aluguel, em nenhum momento nós passamos fome, em nenhum momento o Senhor nos desamparou. Ainda que a dor fosse forte, ainda que as pessoas à nossa volta estivessem lutando, ainda que nós tenhamos perdido alguém, ainda assim, o Senhor manteve o tesouro escondido dele no nosso coração. Ainda assim o Senhor nos deu paz, ainda assim o Senhor nos deu tranquilidade. Simplesmente porque nós não somos melhores, não, mas porque nós resolvemos olhar para as coisas do alto. Quando a gente olha para as coisas do alto, há tesouros que a gente não pode calcular que o Senhor nos dá. Verdade, meus irmãos, é que nós precisamos abdicar de coisas desta vida. Claro que nós temos que trabalhar, estudar, desfrutar do lazer. Nossa, como é bom viajar, né? E a gente está precisando de viajar mais, né? A gente precisa viajar mais, a gente precisa se divertir mais. Como é bom ganhar dinheiro honestamente. Como é bom ter o nosso objetivo alcançado, mas nada se compara a olhar para as coisas do alto. Nada se compara. Os nossos olhos
precisam estar fixos, como diz no texto de Colossenses, nas coisas do alto, no Senhor. Precisamos olhar para Deus, precisamos nos apegar a Deus. E aí eu quero compartilhar com vocês uma oração que o povo de Israel, e até hoje o judeu mais tradicional, mais ortodoxo faz, que é a oração do Shema Israel, ou Ouve Israel. E na tradição judaica, existem algumas orações que todo judeu teria que fazer ao acordar ou ao deitar-se. Um dia eu vou escrever sobre isso, um dia eu vou compartilhar com você sobre isso, talvez em forma de devocional. São duas orações que eu gosto muito, a oração de Modéane, que é quando você acorda, e a oração do Shema Israel, que é Ouve Israel. E é interessante que é uma afirmação de fé e de confiança em Deus, a quem nós devemos todas as bênçãos recebidas, desde o momento do nosso despertar até o nosso deitar e até nos momentos finais das nossas vidas. Nós precisamos ouvir e ser gratos ao Senhor. E essa oração que todo judeu precisa fazer, está lá nos textos de Deuteronômio 6, no capítulo, versículos 4 a 9, Deuteronômio 11, nos versículos 13 a 21, e em Números, capítulo 15, dos versículos 37 a 41. Eu não vou ler todas essas passagens, eu vou direto para essa oração de Shema Israel, e essa oração é muito interessante. Ele vai dizendo assim, eu quero só tomar mais um pouco de água, e eu quero compartilhar com você essa oração. Todo judeu reconhece que tudo que ele tem, toda aquela conquista que Deus deu, tudo aquilo que é desfrutado por ele é dado pelo Senhor. E essa oração vai dizer assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentados em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E ela vai continuando: se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor seu Deus, de o servir de todo o seu coração e de toda a sua alma. Aí vem as bênçãos: darei as chuvas para a sua terra ao seu tempo, as primeiras e as últimas chuvas, para que recolhas o seu cereal e o seu vinho e o seu azeite. Darei erva no seu campo aos seus gados, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, não suceda que o seu coração se engane, e vocês se desviem, e sirvais outros deuses, e vos prostreis perante eles, que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, essas minhas palavras no seu coração e na sua alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as aos seus filhos, falando delas assentados em sua casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos, e levantando-vos, escrevei-as nos umbrais da sua casa e nas suas portas, para que se multipliquem os seus dias, e os dias dos seus filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar aos seus pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Toda vez que o povo de Deus se desviou de tudo que essa oração fala, o que aconteceu com Israel? O que aconteceu com Israel? Perdeu as chuvas, perdeu o gado, perdeu o vinho, perdeu todas as coisas, porque deixou de ouvir o Senhor. E nós precisamos sempre voltar a essa oração, não simplesmente como uma reza, como qualquer judeu talvez possa fazer hoje em dia sem entender, mas nós precisamos voltar a essa oração, a esses textos, e lembrar que tudo que nós temos vem da bondosa mão do Senhor. Que a abundante chuva, que o gado
que a prosperidade não era, meus irmãos, simplesmente uma reza, uma oração, uma prece. Todo judeu, inclusive até o próprio Jesus, buscava internalizar isso no coração dele. Essa prece e oração nos ensina que é o mais importante buscarmos a Deus com todo o nosso coração, de toda a alma e com toda a nossa força. Essa prece nos ensina a reconhecer que se obedecermos a Deus, Ele nos dará a chuva, o azeite, o vinho, os pastos, ou seja, Ele nos dará todos os bens. Essa prece compartilha o seguinte, dizendo que se nós falarmos da palavra de Deus, pondo essas palavras no nosso coração, nas mãos, na frente dos olhos, ensinando em casa, ensinando pelo caminho, e sobretudo, quando nós ensinamos nos nossos dias, para os nossos filhos, essas bênçãos serão multiplicadas sobre nós. Seus dias serão multiplicados, como diz no final da prece. E os dias dos seus filhos também serão. Portanto, meus irmãos, nós temos que ver isso como uma promessa maravilhosa. Não há tesouro maior para o crente do que o seu Senhor. Repete comigo, não há tesouro maior para o crente do que o seu Senhor. Não há tesouro maior para o crente do que o seu Senhor. Deus tem bênçãos maravilhosas para você. E aí, se nós fôssemos aqui contar as bênçãos, como diz aquela antiga canção, nós teríamos tantas e tantas e tantas coisas para falar, nós teríamos tantas vitórias para agradecer. Você estudou tanto e Deus já te deu, abençoou aquela vitória daquele concurso, daquela faculdade, Deus te abençoou com aquele emprego maravilhoso, Deus te deu uma esposa, um esposo maravilhoso, Deus te deu os filhos abençoados, Deus te dá vitórias que você nem imagina, mas o Senhor precisa ser o seu bem mais precioso. Albérico, Deus te deu talentos, Deus te deu os dons, mas o Senhor tem que ser o seu bem mais precioso. Deus te deu uma voz, Deus te deu uma forma de você ensinar outro, Deus te deu uma vitória grandiosa, mas o Senhor precisa ser o seu bem mais precioso. Eu quero concluir essa manhã, eu não poderia concluir de outra forma, falando sobre uma canção. Não estou conseguindo passar. Falando sobre uma canção chamada Tesouro Maior. E aí eu não vou cantar, só vou recitar essa canção. E ela é do Vavá Rodrigues, com a participação do Roberto Diamâncio. Ela vai dizendo assim, eu quero que você preste atenção no que eu quero ler para você nessa manhã. Ela diz assim: eu não desejo nem ouro, nem prata, nem riquezas, nem ter muitos bens, nem fortuna que o vento espalha. Não quero tesouros, nem outros teréns. Eu quero o pouso da patativa e o sol colorindo o sertão. Quero a chuva descendo mansinho, fazendo brotar as sementes no chão. Só anseio a sabedoria de fazer cada dia o melhor. Aprendi que de tudo na vida, o amor de Jesus é o tesouro maior. Quero a flor no galho da imburana, verdejando em todo lugar, ver o Papa Capim com seu canto, fazendo a alegria de quem o escutar. Remexido e provado o melaço da cana, remexido na colher de pau, cultivar o jardim da esperança, cativar amigos, ser luz e ser sal. Não preciso de luxo ou riqueza, me contento em ser o menor. Aprendi que de tudo na vida, o amor de Jesus é o tesouro maior. E ele vai contando a história. Boa prosa em volta da mesa, o que mais ainda posso querer? Ter a chama da fé sempre acesa, não se acomodar, crer em Deus e fazer. Compreender que a vida é passagem, é tanger em tempos de aflição, enxergando até mesmo na seca a mão da providência e da provisão, para ser feliz nessa existência. O segredo eu conheço de cor. Aprendi que de tudo na vida, o amor de Jesus é o tesouro maior. Ele vai falando de várias outras coisas, de belas paisagens, de coisas que ele desfruta, de bênçãos que Deus dá, mas sobretudo ele entende que o amor de Jesus é o maior dos tesouros. Eu quero encerrar mais uma vez, para você guardar no seu coração, o texto de Mateus 13, 44. E eu quero te levar a ser esse agricultor, a ser esse personagem dessa história. Eu quero que você substitua
esse homem desconhecido por você, pelo seu nome, por quem você é, e que você leia esse texto dessa forma. O reino dos céus é como um tesouro escondido que Michael descobriu num campo. E em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda, ele comprou esse campo. Que o nosso maior desejo seja o reino dos céus. Que o nosso maior tesouro seja Jesus Cristo de Nazaré. Você aceita esse desafio? Então viva isso a cada dia. Deus te deu coisas, Deus te deu os bens, Deus te deu coisas maravilhosas e preciosas. Deus te deu esse filho que está do seu lado, maravilhoso. Deus te deu essa esposa, esse amigo maravilhoso do seu lado. Mas nada é maior do que Jesus. Nada é maior do que a doce presença de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez, Pai? Nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso maior tesouro. Deus, o Senhor já nos deu tantas coisas maravilhosas, nós somos gratos ao Senhor. E Deus, talvez às vezes nós nos perdemos nessas coisas, nós nos perdemos, ó Deus, até mesmo em coisas válidas, até mesmo em coisas preciosas, como a nossa família, como a nossa vida, como as nossas conquistas, e a gente se esquece de voltar e olhar para o nosso tesouro maior. Jesus, nos ensina a olhar para o Senhor, a valorizar o Senhor sobre todas as coisas, a se tiver que vender tudo para se dedicar ao Senhor, que nós possamos fazer isso, ó Deus, que o Senhor seja o nosso bem mais precioso, que as nossas vidas estejam sempre depositadas aos teus pés, que assim como Maria, que preferiu a tua doce presença, estar ali dos seus pés, ouvindo ao Senhor, contemplando o Senhor, desfrutando do Senhor, que nós possamos ser assim, ó Deus. Não deixe que nenhuma conquista, nenhum bem, nenhuma vitória nos afaste do Senhor, que o Senhor seja o nosso tesouro maior. Ó Deus, é válido nós temos tantas coisas, é válido desfrutar de umas férias, é válido passear, é válido, ó Deus, se divertir com os amigos, é válido, ó Deus, trabalhar, ter o nosso dinheiro, mas nada disso tem que ser maior do que o Senhor. Nos ensina, ó Deus, a ressignificar as nossas vidas. Se tem algo que tem sido primeiro, se tem algo que tem sido colocado na frente, ó Deus, nos ajuda a olhar para o teu reino em primeiro lugar. Como diz a tua palavra em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua vontade ou sua justiça, e todas estas coisas nos serão acrescentadas. Nos ajuda, ó Deus, a não buscar os acréscimos primeiro, mas a buscar aquilo que é em primeiro lugar, a buscar a sua justiça, a buscar a sua vontade, a buscar a tua doce presença. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus, o nosso tesouro maior. Amém. Enquanto nós vamos louvar, os irmãos podem depositar os dízimos e as ofertas no gasofilácio, amém? Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra
teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros. Os irmãos podem se colocar de pé. Temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Glória a Deus. Porque o teu reino, Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Amém. Vamos agradecer, vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esses momentos passados aqui na tua casa. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada pelo pastor Michael. Obrigado porque o Senhor colocou no coração dele, Senhor, aquilo que nós precisávamos ouvir. Muito obrigado por cada família aqui representada nesta manhã. Nós continuamos abençoando, tendo misericórdia das nossas vidas, Senhor. Obrigado pelos dízimos e ofertas que foram dedicadas, que tenham sido realmente entregues de coração gratos por todos os benefícios e por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Tem misericórdia de nós, continua abençoando a vida do nosso pastor, da sua família ali, Senhor, naquele local onde eles estão neste momento. Que a palavra seja levada e ministrada, que todos possam entender e compreender e aceitar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Dá-nos o restante dia na tua presença, abençoa-nos na escola bíblica dominical e ainda no que iremos realizar neste dia. Eu te oro, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém, Senhor. Poder sentar, nós vamos ver nossos avisos e pedir aos irmãos que fiquem atentos e logo após nós vamos estar nos dividindo em classe. Encontro da melhor idade. Qual vai ser o dia? Está coberto aqui. Dia 24, então, encontro da melhor idade, né? Todos os irmãos que fazem parte da melhor idade estão convidados a participar desse dia. Temos aí o jiu-jitsu. Ontem o nosso pastor colocou aí algumas fotos. O nosso irmão Albérico está bem animado. Participem, aqueles homens, né, jovens. Eu não sei se é aberto também para mulheres, mas depois os irmãos conversem com o irmão Albérico, façam a sua inscrição, venham participar, venham se exercitar. Instituto de Música se encontra com vagas abertas, procurem, liguem na nossa secretaria, divulguem, irmãos, divulguem o nosso Instituto de Música para que nós possamos fazer esse trabalho para a honra e glória do nosso Deus. É uma forma também de nós evangelizarmos e ganharmos almas para o nosso Deus. O e-shape, os irmãos estão vendo aqui, né?
a ornamentação da Semana Divertida. Se a sua criança ainda não fez a inscrição da sua criança de 6 a 12 anos, ainda dá tempo, né? Ontem tiveram aqui o dia inteiro, treinamento, a equipe treinando. Hoje, logo mais à noite, os irmãos vão conhecer a equipe que vai estar trabalhando aqui nessa semana. É uma semana divertida, cansativa, mas que vale a pena, muito edificante. Quem já trabalhou sabe como é. Então, apoiem esse trabalho, estejam aqui logo mais à noite para ouvirem a palavra de Deus, para estarmos orando por essa equipe e para que tudo seja realizado para a honra e glória do nosso Deus. Essa semana nós temos PGM, e como nós sempre falamos, se você ainda não faz parte de uma PGM, é membro da igreja, não faz parte de um PGM, você está em falha, não é com o nosso pastor, não é com a nossa igreja, é em Deus, com Deus. Por quê? Porque é uma forma de nós crescermos espiritualmente, estarmos juntos e cuidando um dos outros. A cesta do amor, lá na frente, lá na entrada da igreja, nós temos a cesta. Os irmãos continuem nos ajudando para que nós possamos continuar ajudando a outras pessoas também. E logo mais nós temos o culto de celebração, e como nós já falamos, né, nós vamos ter aqui um culto especial, né, para a Semana Divertida. Que Deus possa estar abençoando Terça da Vitória, né, às 20 horas. E alinhavando a bagagem, né? Esse é um tema que o pastor vai estar trabalhando conosco, trazendo essa palavra aqui. Mais algum? Isso. Nós vamos nos dividir em classes, que você possa aproveitar a Escola Bíblica Dominical, aprender e renovar a sua vida espiritual. Amém?